Olá pessoal, tudo bem? KWG? Para mais um vídeo para vocês. Pois é, pessoal, a gente passa a maior parte do tempo no piloto automático, né? Planejando o futuro de forma super natural, né? A gente faz planos para o mês que vem, para o ano que vem, acaba adiando aquelas conversas mais difíceis, né? Deixa aquela viagem para depois. Basicamente, a gente vive com a certeza quase absoluta de que vai existir inúmeras outras segundas-feiras pela frente, né? A gente leva a vida como se o roteiro tivesse totalmente sob o nosso controle, sem chance para nenhum desvio, né? Só que aí do nada, aquela velha frase de que a vida pode mudar de uma hora para outra, deixa de ser só um clichê que a gente escuta por aí, né? Ela vira uma realidade muito palpável e bem dura, né? Hoje a nossa análise vai mergulhar a fundo na história de alguém que passou os últimos anos nos ajudando exatamente com isso, a lidar com momentos aterrorizantes, né? Usando muita lógica, né? E muita calma, né? Alguém que sempre pegou aquele nosso medo mais instintivo e transformou em puro entendimento. Então, falando sobre o homem que explicava os aviões, né? É legal lembrar que muito antes de bater a marca de milhões de visualizações na internet, o Lito Souza já tinha uma bagagem absurda, né? De 3 décadas na aviação. Mecânico, gestor, piloto, né? Um verdadeiro especialista em segurança. Mas olha só, o que sempre chamou a atenção de verdade não é só o peso do currículo dele. É aquele dom raríssimo, né? De pegar um manual cheio de siglas super complexas e traduzir de um jeito que faz sentido para qualquer pessoa, né? Porque na prática, né, ele transformou o conhecimento em tranquilidade, né? Em vez de olhar para um acidente e tentar caçar um vilão ou focar só no desespero, ele mostrava a engenharia, né, os procedimentos. Isso mudou a vida de tanta gente, né, que morria de pânico de voar. Entender que uma falha quase nunca é um evento isolado, mas sim uma quebra numa longa corrente de sistemas, né, é libertador, né? Transformar esse lado super técnico em paz de espírito é um feito e tanto para um comunicador. Mas infelizmente, né, a vida entra em turbulência, né? Em agosto de 2026, né, agora, foi a própria trajetória desse grande comunicador que enfrentou uma turbulência pesada, né? E o pior, uma que simplesmente não tem manual de emergência. A princípio, vem o diagnóstico de câncer de próstata, né? Uma notícia super difícil, claro, né? Mas que até tinha um caminho médico desenhado. O problema é que as coisas começaram a tomar um rumo completamente inesperado, né? Quando surgiram alterações neurológicas no braço esquerdo dele. E aí começou a busca por um diagnóstico no cenário sem manual de procedimentos, né? No meio de tanta incerteza, os médicos investigaram a possibilidade de ser uma inflamação no cérebro. Tentaram tratar com base nisso, né? Mas o corpo não respondia. A capacidade motora foi piorando muito rápido, né? E toda a investigação acabou apontando por um caminho extremamente raro e agressivo. O diagnóstico final revelou a doença de Creutzfeldt-Jakob, também conhecido como DCJ, né? Uma condição que força a gente a olhar para a biologia muito mais profunda. Entender de verdade o peso dessa notícia, a gente esbarra no enigma dos prions, né? E olha só, é fascinante, né? Embora seja bem assustador. Geralmente, quando a gente pensa numa infecção grave, imaginamos um ser invasor, né? Tipo alguém atacando o corpo de fora para dentro. Mas aqui o cenário vira de cabeça para baixo, né? A gente está falando de um comportamento muito bizarro de uma proteína. Então, fazendo uma comparação rápida, né? Na rotina, a medicina luta contra bactérias, vírus e fungos, né? Que tem o próprio DNA ou RNA deles. Só que os prions são proteínas anormais, né? Sem nenhum material genético, que por algum motivo que a gente ainda não entende direito, começam a se dobrar de um jeito errado, né? E o pior, elas induzem as proteínas saudáveis em volta a cometerem esse mesmo erro. É uma reação em cadeia cruel que vai danificando os neurônios, deixando o cérebro com um aspecto meio esburacado, sabe assim? Que lembra muito uma esponja. Então, sendo uma doença extremamente rara, a gente precisa parar um pouquinho para absorver a gravidade dessa condição. Na grande maioria das vezes, a forma mais comum dessa doença surge de um jeito que a medicina chama de esporádico, né? Simplesmente acontece. Não tem uma causa externa óbvia, não tem um gatilho muito claro para o início desse erro na proteína. Os números dão uma dimensão absurda disso, né? Segundo o CDC, estamos falando de apenas 1 a 2 óbitos por milhão de pessoas ao ano. Pensa bem nisso. É um negócio tão absurdamente incomum que quando o diagnóstico chega, o choque para a família e para os próprios médicos é gigantesco, né? É aquele evento raríssimo que ninguém imagina enfrentar. Mas é super importante a gente não confundir as coisas, né? A DCJ clássica, que representa uns 85% desses casos esporádicos, né? Não tem absolutamente nada a ver com a variante da DCJ, né? Essa variante é aquela que ficou super conhecida antigamente por causa da doença da vaca louca. São coisas completamente diferentes, tá? Por isso mesmo, ficar especulando sobre a origem exata do caso do Lito seria muita irresponsabilidade da nossa parte. Agora, o que torna tudo isso
tão aterrorizante, né, é a velocidade da progressão. Enquanto doenças tipo Alzheimer podem levar muitos anos, né, avançando aos pouquinhos, a Creutzfeldt-Jakob, né, ela não dá trégua, ela ataca a memória, a coordenação motora e a visão numa questão de meses. O relógio corre num ritmo desesperador, né? E isso nos leva a uma realidade médica de cortar o coração, né? Não há tratamento capaz de interromper a doença. Hoje, a ciência só consegue oferecer cuidados paliativos, né? É claro que a família do Lito, com uma força admirável, né, correu atrás de um estudo experimental lá nos Estados Unidos, mas a gente precisa ter o pé no chão. Estudos assim são a ciência tentando achar uma luz no fim do túnel. Eles trazem esperança, claro, mas infelizmente não são uma garantia de cura, né? Então, pessoal, chegamos a uma parte mais tocante da nossa análise, né? Com o tempo correndo tão rápido, né? A equipe médica foi, claro, né? Com a urgência de aproveitar os momentos, né? Tinha ali uma janela de lucidez. E a partir desse ponto, a história para de ser biologia e estatística, né? E passa a ser puramente humana. Sabendo que essa janela de tempo estava se fechando, o Lito tomou uma atitude de uma coragem imensa, né? Ele chamou o filho caçula, né, de 7 anos, para ter uma conversa, né? E adivinha qual foi a frase que ele usou? A mesma que milhões de nós escutamos no começo dos vídeos dele. Senta que lá vem história, né? Só que dessa vez a explicação ia ser a mais difícil de todas. Ele sentou para explicar para o próprio filho sobre o ciclo da vida. Pessoal, o peso dessa cena é inimaginável, né? O cara que dedicou a vida para explicar o porquê de um sistema falhar, acalmando um medo de tanta gente desconhecida, precisou tentar explicar para a própria filho, né, que a vida tem um começo, meio e fim. É a demonstração de dignidade e força que deixa a gente completamente sem palavras, né? Isso nos faz pensar muito sobre um legado em vida, né? É que a nossa sociedade tem um costume muito torto, né? A gente quase sempre espera a pessoa partir para fazer uma homenagem grandiosa, né? Textões emocionados, relembrando o impacto incrível dela no mundo. Só que a pessoa que mais merecia ouvir tudo isso já não está mais aqui para escutar, né? As homenagens simplesmente não deveriam chegar depois, né? E é por isso que essa nossa conversa de hoje existe, né? O Lito tá aqui, né? Ele tá vivo, ele tá lutando ao lado da família, né? Ele merece sentir todo esse abraço, né, gigantesco e todo esse impacto transformador que ele causou na gente, né? Enquanto ainda há tempo e consciência para isso. E que impacto absurdo, né, ele teve, né? O legado dele já está muito consolidado na nossa cultura. Ele ajudou um monte de gente a vencer o mundo paralisante de voar, inspirou jovens a entrar na aviação, né? E desmistificou o que é segurança de verdade. Um legado não começa milagrosamente quando a gente vai embora. É o que a gente planta na vida dos outros enquanto está por aqui, né? E ele fez exatamente isso. Pegou nosso medo bruto e transformou em puro conhecimento. Para encerrar, gente, fica com essa pergunta martelhando na cabeça, né? O que não deveríamos deixar para amanhã, né? Se a vida realmente pode virar de cabeça para baixo de uma hora para outra, não dá para a gente adiar uma conversa pendente, né? Segurar aquele abraço ou esquecer de dizer o obrigado bem sincero para quem realmente faz a diferença na nossa caminhada. Que a força incrível do Lito nos lembre todo dia sobre a beleza e a fragilidade absurda que é viver o hoje. Pois é, pessoal, e assim como o Lito sempre diz, né? Nos vemos no próximo vídeo e até o próximo voo, né? Tchau, tchau.